Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à ISEG. Eu sou o professor Marcelo e faremos aqui a apresentação do professor Fernando Lousada. O professor Fernando é mestre e doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, na área de neurociências e comportamento. Foi professor visitante da Harvard Medical School, onde fez pesquisas de pós-doutorado. Atualmente é professor associado do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, mesma instituição onde coordena o Laboratório de Cronobiologia Humana, que tem como principal objetivo o estudo das relações entre sono, aprendizagem e desempenho escolar. É membro institucional da Rede Nacional de Ciência para a Educação e do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Participou de centenas de congressos nacionais e internacionais, compôs bancas de avaliação em diversas universidades e orientou cerca de 70 trabalhos científicos. Assina, além de dezenas de artigos científicos, o livro Sono na Sala de Aula, Tempo Escolar e Tempo Biológico. Professor Fernando, muito obrigado. Deixo aqui com o senhor. Muito obrigado. Boa noite. Queria agradecer muito a ISEG, a oportunidade, ao professor Marcelo, ao Adriano. Essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre neurociências. Eu espero não frustrá-los, porque talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão falar, pô, mas isso eu já sabia. Outras coisas que eu vou conversar aqui que não tem respaldo na neurociência, vocês vão falar, ué, mas eu achava que isso era válido. Não é porque não tem respaldo na neurociência não seja válido, mas o que eu vou trazer aqui é a perspectiva de quem estuda o cérebro, né? Na verdade, isso aqui é o encéfalo. O cérebro é uma parte grande do encéfalo. Deixa eu achar o... Eu não estou achando aqui, ó, a luzinha. Costuma ser aqui atrás, né? Mas aqui ela muda, e aqui no meio. Eu vou continuar sem a luzinha aqui. Não estou achando a luzinha. Oi? Aqui? Esse aqui? Ah, achei. Obrigado, Marcelo. Eu vou dar só um exemplo dessa preocupação do que a gente chama de os neuromitos que entram na sala de aula, né? Esse é um trabalho que foi publicado em 2014, mostrando uma série de neuromitos, coisas que são admitidas como verdade, mas não tem respaldo. Uma delas, que eu queria chamar a atenção, é a ideia de que os alunos aprendem de acordo com o seu estilo de aprendizagem, ou visual, ou auditivo, ou sinestésico. Isso não tem respaldo na neurociência. E muitos professores aplicam isso. Aí você vai falar, mas eu aplico, dá certo. Continue fazendo, não tem problema. Mas é importante chamar a atenção que muito do que está chegando em sala de aula e, às vezes, dito como respaldo na neurociência, não tem. Então, isso aqui, só para dar o cenário para vocês, essa é uma lista de neurocientistas que fizeram uma carta para um importante jornal inglês falando, olha, a gente está preocupado que a neurociência está chegando de uma maneira que talvez não seja a ideal, e essa carta foi publicada e teve um impacto e tal. Então eu não vou falar disso, eu vou tentar falar do que a neurociência dá respaldo, do que a gente consegue se apoiar e assim por diante. E por quê? Porque hoje existem inúmeras técnicas, essas são algumas das imagens, que nos permitem olhar para saber o que está acontecendo com o cérebro, quando o aluno está aprendendo, não está aprendendo, quando está ocorrendo alguma dificuldade, e assim por diante. Então, essas técnicas nos permitem entender melhor o que está acontecendo no cérebro e a gente pensa em aplicar. Então, eu queria que vocês me dissessem o seguinte, vocês pensam em quê quando vocês leem essa frase aí? Quem pensou numa cena como essa? Alguém pensou nessa banda? E quem pensou nesse cara aqui, ó? Vários pensaram? A minha pergunta é, por quê? Umas pessoas pensam numa coisa, eu penso em outra. Quem não conhece esse cara, o Jon Snow, então vamos dar outra oportunidade. E vocês pensam o quê quando vocês lêem essa palavra aqui? Alguém pensou no tempero? Na peça do carro? Ah, no personagem. Por que será? Aí você vai falar, a resposta é óbvia, porque a minha experiência é diferente. Se eu tenho experiência com esse personagem, é possível que eu pense nele. Se eu assistir Game of Thrones, eu vou pensar no personagem do Game of Thrones.
o que eu vou mostrar para vocês é que a experiência deixa marcas profundas no nosso cérebro. Ela esculpe o nosso cérebro. E ao esculpir o nosso cérebro, ela define muitas vezes aquilo que a gente pensa, como a gente se comporta, como a gente enfrenta determinadas situações. Isso tem a ver com o que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, eu vou tentar começar respondendo essa pergunta. O que será que acontece no cérebro quando a gente aprende? O que vai acontecer no cérebro de vocês amanhã, semana que vem, aconteceu ao longo de toda a vida? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que isso aqui seja uma mata. Eu estou falando que vamos supor porque outro dia eu mostrei essa imagem, já 2 vezes já falaram, isso não é uma mata, isso é um brócolis. Parece um brócolis, não? Então façam de conta, você tinha visto uma mata ou um brócolis? É o que eu falei, mata, né? É uma mata. Façam de conta que é uma mata. Qual que é o teu nome? Então a Carol, é a mata da Carol. Ó. Se eu pedir para a Carol tomar conta dessa mata, o que ela vai fazer? Ela vai construir um monte de trilhas para poder percorrer essas trilhas e tomar conta da mata. O que a Carol vai perceber depois de algumas semanas ou meses? Que ela não consegue percorrer todas as trilhas. Aquelas que ela percorre vão se tornando mais largas, mais grossas, parecendo estradas. Aquelas que ela não usou vão desaparecendo. Depois de um tempo, a mata da Carol ficou assim. É isso que acontece no nosso cérebro durante o desenvolvimento. Eu estou falando de trilhas para me referir às chamadas conexões, às sinapses existentes entre os neurônios. Aprender significa reforçar sinapses, mas também perdê-las. Você vai falar, eu sempre achei que aprender era formar novas sinapses. É também. Mas o que acontece de mais importante no nosso cérebro é que a gente perde muitas conexões. Quando a gente nasce, a gente tem mais conexões do que a gente tem agora na vida adulta. O saldo é negativo, a gente ganha, mas perde mais. Então a mata da Carol ficou assim, a minha pode ter ficado assim, e assim por diante. Isso depende das experiências que esculpiram essas trilhas. Vou falar isso de outro jeito. Vou falar a mesma coisa. Façam de conta que essas bolinhas aqui são neurônios. Quantos neurônios nós temos aqui? Você já aprendeu na aula de biologia? Quantos neurônios nós temos aqui? Quantos neurônios? Quem quer dar um chute? Se fosse um exercício de múltipla escolha, nós temos milhares, milhões, bilhões, trilhões. Vocês assinalariam o quê? Bilhões, né? São dezenas de bilhões. Tem até um livro que a gente usa muito na graduação com alunos da medicina, da biologia, assim por diante, que chama 100 bilhões de neurônios. Mas depois da primeira edição do livro, descobriu-se que talvez não sejam 100 bilhões, sejam 86 bilhões. E quem fez isso, né, quem contou esses neurônios foi a Suzana Herculano Rosel, que eu sei que ela já esteve por aqui no passado. Aqui eu digo na ESEG. Interessante que, para não mudar o nome do livro, o autor pôs só uma interrogação na segunda edição, né? Porque o nome do livro está consagrado. Mas são dezenas de bilhões. E cada neurônio pode se conectar a centenas ou milhares de outros, formando redes neurais, circuitos neurais. Isso aqui é apenas um pequeno exemplo. Você pensa em alguma coisa, você faz alguma coisa, o que acontece é você está ativando uma rede neural. A todo momento nós estamos ativando nossas redes neurais. E o que essa ativação vai fazer? O que vai acontecer quando você ativa essas redes neurais? Vamos supor que você queira guardar essa informação. São 86 bilhões de neurônios, que vai cair na prova. Você fica 86 bilhões de neurônios, 86 bilhões de neurônios. Você vai repetindo essa informação. Depois do tempo, o que acontece? Você reforçou as conexões, a estrutura física do seu cérebro mudou. As sinapses se tornaram mais fortes. Tem uma frase que diz assim, neurônios que fire together, wire together. Quer dizer, se eles disparam juntos, aumenta a chance deles ficarem conectados. E qual a consequência disso? Na hora que você quiser reativar essa rede para se lembrar daquela informação, essa rede já está mais consolidada, já está mais forte. Por isso que algumas vezes a gente
vê um cheiro, vê uma imagem, vem uma cena na nossa cabeça, não vem? É a nossa experiência representada por uma rede. Então, eu posso falar assim para vocês, 86, vocês vão falar bilhões de neurônios. Por quê? Porque vocês tentaram reforçar essa informação. O problema é que a coisa não é tão bonitinha assim. Por que a gente não reforça tudo lá? Tudo logo. Vamos reforçar tudo, estimular tudo. Não é possível manter assim as conexões. Custa muita energia. Ah, mas então não dá assim. Essa é a rede que representa tal coisa, essa representa tal coisa. Não é tão bonitinho assim. Ao longo da vida a gente vai ficando assim, ó. Vai formando a circuitaria, vai formando as redes. Então, acontece, você ativa uma rede, vai ativando outras coisas, e, de novo, como a mata da Carol aqui também, cada um tem a sua configuração. Cada cérebro é único, porque ele teve uma experiência única. E hoje os trabalhos científicos mostram essas imagens que são parecidas com a que eu mostrei, não é? Que é o tal do conectoma. Já é possível você investigar e ver como é que estão as conexões das pessoas. Estão mais reforçadas, menos, em que região cerebral. E a partir daí você pode abrir perspectiva de identificar transtornos e assim por diante, né? Só para ilustrar, eu estou mostrando isso aqui. E quem é que faz a ativação dessas redes aqui? Eu estou mostrando essa figura estranha aqui só para mostrar que está no meio uma tal de amígdala cerebral, que é uma estrutura fundamental para o processamento emocional. E olha como a amígdala está conectada com praticamente todo o encéfalo. Cada letrinha aqui é uma região. O que isso quer dizer? Toda vez que você tem uma experiência emocionalmente importante, você vai ativar uma série de redes neurais e vai aumentar a possibilidade de consolidar aquela sua experiência. Tá, vamos falar agora, vamos dar um exemplo mais na minha área, né? Eu tenho uma formação biológica. Então, se eu perguntar para vocês, ó, as redes neurais de vocês aqui, as bolinhas, Peraí. Se eu falo assim, colesterol, vocês pensam em quê? Vocês pensam em quê quando eu falo em colesterol? O que colesterol tem a ver com o sistema nervoso? Ah, não tem nada, você não consegue conectar. Em geral, você pensa, colesterol tem a ver com o quê? Com doenças cardiovasculares, não é? E as doenças cardiovasculares, o que tem a ver? Ah, porque ele vai se depositando em placas, mas ao mesmo tempo eu também lembro que o colesterol tem o tal do colesterol bom e o colesterol ruim, né? Você vai ativando pensamentos. Tem o colesterol bom e o colesterol... Ué, e por que tem o colesterol bom, então? Ele serve para quê, esse tal de colesterol bom? Ah, ele faz parte da estrutura da membrana plasmática. É verdade, então ele é importante para quê? O que ele faz na membrana plasmática das células? Ele aumenta a fluidez da membrana, então ele melhora o funcionamento das células, incluindo dos neurônios. Ah, então veja, o colesterol é bom para o funcionamento dos neurônios. Então, a partir de agora, é possível que no futuro você consiga estabelecer essa conexão entre colesterol e sistema nervoso e lembrar dessas informações. Você vai reconfigurando as suas redes. Se ficou muito específico, e agora? Vocês pensam em quê? Pensam em quê? Que banco? Banco de quê? Alguém pensou nesse banco aqui, ó? Pensou? Não? Ah, mas não é um banco isso aqui? Pô, vocês são muito viciados em dinheiro, pô. Que bobagem, que coisa. Pensaram nisso, né? Que dia é hoje? O dinheiro já acabou. Começa a fazer conta. Está negativo. Então você já não está mais pensando em banco. Você está fazendo conta. Você está ativando outras redes. Então eu vou voltar ao banco. Se eu falar para vocês assim, e banco de dados faz vocês pensarem em quê? Que imagem surge na cabeça de vocês se eu falo banco de dados? Que imagem surge? Ó, eu achei que essa imagem aqui tinha a ver. Ó. Não, uma coisa, uma planilha, né? Aí eu vou mostrar uma imagem para vocês agora. Ó. Eu vou mostrar essa imagem aqui. Ó. Ah, o que isso tem a ver? Alguém pensou nisso? Ah, não pensei. Mas é possível que no futuro, quando aparecer essa palavra para vocês, banco de dados, surja na mente de vocês essa imagem nonsense. Você estabeleceu uma nova conexão.
isso é criatividade. Você está estabelecendo conexões que você não estabelecia. Você está reconfigurando as suas redes de neurônios. Muito abstrato isso aqui? Muito... Não. E olha o que a plasticidade nos permite, né? Então, se a gente pensar, isso aqui é uma imagem do livro de um neurocientista chamado Miguel Nicoleles, e para falar como o nosso cérebro é plástico, ele usa o exemplo do Pelé. O que ele diz? Nós temos uma região do nosso cérebro que representa o nosso corpo. Então, os nossos membros, os braços, a face estão representadas numa parte do nosso cérebro. Por isso que a gente sente dor, por isso que a gente consegue perceber que ela existe. O que é curioso é que quando a gente começa a usar uma ferramenta, e no caso do Nicoleles ele dá exemplo do Pelé com a bola, ele fala, o Pelé tinha tamanha intimidade com a bola que para o cérebro do Pelé, o cérebro incorporou a bola como fazendo parte do seu cérebro. O nosso cérebro incorpora as ferramentas que a gente usa e passa a representá-las como se elas fizessem parte do nosso corpo. O que está acontecendo atualmente? Qual é o fenômeno que nós temos observado? É esse aqui. Então, não é surpreendente nós pensarmos que para o nosso cérebro isso aqui faz parte do corpo. E eu não estou falando que é bom ou ruim, mas isso explica o nosso desconforto, não é verdade? Quando a gente fica distante disso, é o seu cérebro falando, está faltando uma parte do seu corpo, ache logo. Enquanto você não acha, você fica desesperado. Não é isso? Então, essa plasticidade abre a perspectiva dessa interface do cérebro com ferramentas. E a gente, como escola, como educadores, precisa aprender a usar. Precisa ver como é que a gente vai usar essa memória externa que surge. Como memória externa? A gente aperta um botão, surgem todas as informações que a gente precisa. Ou eu estou mentindo, né? O Google e assim por diante. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu falei de plasticidade, agora eu vou discutir um pouquinho quais as implicações para a prática pedagógica. Depois eu vou falar um pouco mais e vou falar das implicações. Do que eu falei até aqui. Quais são as implicações para a prática pedagógica? Aparentemente óbvias, né? Primeiro, a contextualização. Para você ativar suas redes neurais, você precisa ter tido experiência com aquilo. Então você vai fixar mais, você vai conseguir ancorar mais, para usar o termo de um educador chamado Alzubel, quando aquele conhecimento está contextualizado. Como assim? O que é contextualizar? Se você está trabalhando mecânica cinemática e você está tentando calcular isso com um trem, e você percebe que os seus alunos nunca andaram de trem, não é o caso de São Paulo, né? Nunca andaram, ou você está falando com barco, os seus alunos nunca andaram de barco. Não faz sentido, vai ativar menos o cérebro. Aí você percebe que metade da turma vem de bicicleta. Usa a bicicleta como exemplo, quer dizer, contextualiza que isso vai permitir uma melhor ancoragem. A repetição é fundamental para a consolidação. Então, ao contrário do que se imaginava, né, isso é decoreba. Eu não vou entrar nessa questão se é ou não é decoreba, né, memorização, mas eu mostrei para vocês, para consolidar uma rede neural, você precisa repetir. Como é que você vai fazer para repetir? Você vai ter que repetir de uma maneira ou de outra. Ou não adianta você achar que você vai automatizar algo fazendo 2 ou 3 exercícios. Vai ter que fazer, às vezes, 100, 200, 500, não tem jeito. E o colorido emocional da experiência é fundamental, porque é ele que vai permitir a reverberação dessas redes neurais. Se você tem uma experiência emocionante, todos nós sabemos disso, não é? Quando você tem uma experiência emocionante, aquela experiência surge o tempo todo na sua mente. Você fica se lembrando daquilo, você sonha com aquilo. E isso serve para quê? Para consolidar aquilo. No fundo, a evolução construiu um cérebro para isso. Não esqueça desse evento, ele foi emocionante. Emocionante significa te colocou em risco, ou ele te deu muito prazer, é uma possibilidade, uma oportunidade. O problema é que é difícil, né, causar tanto prazer, tanta emoção na sala de aula, né? Vamos para o lado do sofrimento. Vamos fazer os alunos sofrerem em sala de aula, que eles também não vão esquecer, né? Então, o colorido emocional é fundamental a gente pensar como é que isso que eu estou trabalhando está emocionando mesmo os meus alunos. Você se emociona muito nas aulas, cara? Não? Aquilo que é neutro dá mais trabalho da gente guardar e memorizar. Então a gente tem que ver como a gente vai se emocionar.
E é legal a gente registrar ou fixar experiências positivas, né? Então, eu sei que tem muitos procedimentos, o próprio Etapa faz isso, de tentar fazer um levantamento de metacognição, onde é que você está errando, onde é que você está acertando. Eu acho melhor a gente registrar onde a gente está acertando. Então, o que eu sugiro? Você ter um mapa, impresso ou não, ou digitalizado, um mapa dos conceitos. Claro que isso aqui é um pequeno pedaço dos conteúdos, por exemplo, que cai no vestibular, né? Eu peguei da minha área aqui, algumas áreas da biologia, algumas áreas da botânica, e você vai registrando isso como? Sei lá, se é impresso, você vai pondo ali uma etiquetinha verde. Ó, caiu no simulado, eu acertei. Acertei uma questão dessa, uma dessa. Quer dizer, você fazendo o registro das experiências que foram positivas, não registrar só as experiências negativas, não. Então, nós estamos falando de plasticidade cerebral. Significa reorganização das redes neurais, significa oportunidades de aprendizagem, mas também significa vulnerabilidade. Toda vez que o cérebro está mais plástico, ele está mais vulnerável. Não é por isso, não é à toa que os primeiros anos de vida e a puberdade, a adolescência, são decisivos no futuro das pessoas. Quer dizer, as marcas da primeira infância e as experiências da adolescência são decisivas. Por quê? Porque experiências negativas deixam marcas mais profundas devido à vulnerabilidade do cérebro, que é mais plástico. Ele está se reorganizando, mas ele é mais vulnerável. Eu vou falar um pouquinho mais, vocês devem lembrar, né? Quem já teve aula de biologia, estão vendo 2 neurônios. Então aqui um neurônio, essa parte chama axônio, ele se conecta com outro neurônio. E vocês lembram como chama esse pedacinho branco aqui do neurônio? A bainha de mielina, né? Os neurônios formam conexões, redes como essas aqui, como essas aqui. Aqui só para mostrar mesmo, ó, as sinapses, as conexões, ó, uma linha do tempo, aqui é o nascimento, aqui é a quantidade de sinapses. A gente tem mais sinapses quando nasce do que na adolescência, mostrando que a gente mais perde do que ganha, né? E esse mapa mostra uma série de eventos que estão acontecendo no sistema nervoso, relacionados a essa plasticidade que eu falei, aqui ó, até o nascimento, uma série de eventos, e esses 2 períodos aqui que eu falei, os primeiros anos de vida e a adolescência, são chamados períodos sensíveis mais vulneráveis. Mas eu quero chamar a atenção de um evento que ocorre, que é a mielinização. O que é a mielinização? É a aquisição da mielina, dessa bainha de mielina, que vocês podem ver aqui, que ela ocorre ao longo de toda a vida. Ah, então quer dizer que a gente nasce com alguns neurônios que não têm mielina e eles vão ganhando mielina ao longo da vida. É isso mesmo. O que a mielina faz? Só para comparar, o neurônio da esquerda não tem mielina, o da direita tem. Eu gosto dessa imagem, mas assim, ela é ruim porque os neurônios não ficam rodando assim, como se diz aqui. Mas vocês estão vendo o impulso aqui? Em qual dos dois o impulso vai mais depressa? No da direita, né? É isso que a mielina faz. Ela acelera a transmissão do impulso nervoso. Doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, trazem muitas consequências, porque a mielina faz falta, né? Uma imagem mais ampliada da mielina. E aí, quando a gente vai olhar para o cérebro e ver quando é que a mielina aparece, e agora a gente vai falar, mielinização significa amadurecimento, essas áreas estão com o número 1 porque são áreas que a gente já nasce com elas mielinizadas, ou seja, maduras. São áreas sensório-motoras. Tem um cara chamado Piaget, que ele não olhava para o cérebro, mas ele já sabia disso, né? Ele falava do amadurecimento. Ó, aqui tem números maiores, 33. Essas áreas são fundamentais para a integração visual e auditiva, para a gente aprender a ler e escrever. Não adianta você achar que uma criança de 2 anos vai ter capacidade para isso, porque ela não tem o cérebro maduro. Vocês acharam o maior número aí? Qual foi o maior número que vocês viram? Hein, Carol? Qual o maior número que você achou? 40, muito bem, 40. Significa o quê? Que essas áreas ganham mielina por volta dos 20 anos de idade. Ou seja, esta região, chamada de córtex pré-frontal, amadurece apenas por volta dos 20 anos de idade, e ela é fundamental para aquilo que a gente chama as funções executivas. O que são funções executivas? A capacidade que eu tenho de planejar, de avaliar as consequências dos meus atos, de conter a impulsividade.
Então, se nós estamos falando de estudantes da educação básica, do ensino médio, do cursinho, eles não têm o córtex pré-frontal maduro, e isso tem implicações pedagógicas. Aqui, só para representar isso que eu falei, aqui, esse é o córtex pré-frontal, e a gente tem que se preocupar com o amadurecimento dele. Então, aqui é uma imagem mostrando as conexões que o córtex pré-frontal estabelece com uma série de estruturas, e várias dessas aqui são estruturas de processamento emocional. Pontilhado quer dizer que elas ainda não estão maduras na adolescência. Elas precisam amadurecer. A gente precisa conectar. E o que significa isso? Essas regiões aqui, ó, de processamento emocional, estão muito mais preocupadas com o aqui e agora. Para você começar a pensar no futuro, para você começar a pensar em se planejar, para você avaliar as consequências dos seus atos, você precisa ter um mínimo de maturidade no córtex pré-frontal. Se a gente simplificar isso, ó, o pré-frontal tem muito a ver com aquilo que a gente chama de razão. As outras estruturas têm muito a ver com o que a gente chama de emoção. Se a gente pensar na existência, a coisa é mais complicada, tá? Mas se a gente pensar na existência desses dois módulos, um cuida do presente e outro cuida do futuro. Então, o que é cuidar do futuro? É modificar, modular os seus comportamentos pensando no futuro. Os adultos fazem isso muito mais frequentemente do que os adolescentes, que por sua vez fazem isso com mais frequência que uma criança. Uma criança de 4 ou 5 anos, o futuro não existe. O mês que vem, o ano que vem, nem durante a refeição, né? Vocês podem notar, a criança está comendo bem, ela ouviu falar na sobremesa, ela perde a fome. Por quê? Porque ela precisa da sobremesa agora, ela não vai esperar 10 minutos para esperar a sobremesa. E, na verdade, muitos adolescentes falam que isso aqui é coisa de velho, né? Não é? Coisa de velho pensar no futuro. O jovem, ele está querendo aproveitar mais o presente. E aí vem você falando, não, você tem que fazer isso, aquilo, porque pensar no seu futuro profissional. Daqui 18 anos você vai começar a trabalhar. Você fala isso para imagina você falar isso para uma criança de 2 anos, olha, você tem que ser comportado. Mas talvez não faça sentido falar para uma de 14 que daqui 3 anos ela vai fazer o Enem. Está distante. O cérebro dela não tem essa maturidade. O futuro ainda não foi incorporado no cérebro dela, né? E isso traz outras consequências. Eu gosto dessa figura que retrata um pouco essas diferenças. Então, isso aqui são resultados. Ó. Essas 3 barras são do adulto, adolescentes mais velhos e adolescentes mais novos. O que foi feito? Foi feita uma simulação em videogame onde você jogava normalmente, onde você era incluído pelos outros jogadores, e aqui em azul, quando você era excluído. Propositalmente, você era excluído, você se sentia excluído do jogo ali, ninguém queria interagir com você. Se você faz isso com um adulto, ó, isso aqui não tem diferença estatística, né? A gente pode falar que é igual. Tanto faz para o adulto. Mas olha o que acontece quando você pega os adolescentes, principalmente os mais novos. Isso aqui ele está avaliando o humor, o quanto aquele jogo afetou o humor. Se o adolescente é excluído no jogo, o humor dele já piora. Ele é muito mais sensível a esses sinais socioculturais devido ao não amadurecimento cerebral. Mas eu acho esse dado mais interessante ainda. São 2 situações diferentes. Você está jogando sozinho ou você está jogando com os seus pares, ou observado pelos pares em rosa. O adulto, se ele está jogando sozinho ou com os pares, ele se expõe da mesma maneira a risco. Quer dizer, aqui é a quantidade de decisões de risco. Olha o que acontece com o adolescente. Se ele está sendo observado pelos pares, ele toma muito mais decisões arriscadas. Ou seja, a presença dos pares observando o comportamento dele faz com que ele se comporte diferente e se arrisque mais. Talvez porque ele ainda não tem essa maturidade do córtex pré-frontal. Tá, e quais são as implicações para a prática pedagógica de tudo isso que eu falei até agora? Eu acho que é o seguinte, ó, uma coisa que a gente precisa mudar. As metas. Não dá para pôr metas muito distantes. Não dá para pôr metas no início do ano e falar, olha, em novembro, dezembro você vai ser avaliado. As metas têm que ser muito mais de curto prazo. Então, aí
está plenamente justificado você fazer avaliações mais frequentes, você saber que semana que vem você será avaliado. Você tem que aproveitar essa aula, você tem que ler esse texto, esse capítulo, porque daqui 3 dias alguém vai te cobrar. Essa meta é muito mais palpável. Se alguém falar, ó, leia esses 10 livros da FUVEST, que daqui 3 anos você não consegue incorporar isso. Então as metas, os prazos têm que ser mais curtos. Por que é importante automatizar? Olha que coisa interessante. Quem aqui tem a lembrança de como é aprender a dirigir? Já fez 18? Não fez 18 ainda? Quando a gente começa... Qual é o seu nome? Então, Enzo, quando a gente começa a aprender a dirigir, como é que é? Você fica concentrado. E agora eu tenho que passar a marcha, agora é a segunda, cadê o freio? Você mobiliza o seu córtex pré-frontal para isso. Você precisa dele para executar. Com o tempo, você vai automatizando, o cérebro transfere essa tarefa para outras partes. Liberou o pré-frontal. Para quê? Para você ficar no WhatsApp, para você... Não é isso? Você libera o pré-frontal. Então, a automatização é fundamental para você liberar o pré-frontal para quê? Para criar soluções, para pensar em outras coisas. E automatização do quê? Automatização de cálculo, automatização de leitura. E essa automatização só vem com a repetição. Imagine, se você ainda não tem a maturidade plena do pré-frontal, mais um motivo ainda para você liberar o pré-frontal. Para liberar o pré-frontal tem que automatizar. Para automatizar tem que treinar. Não tem outro caminho mais simples. Tem que treinar, eu vou ter que repetir isso. Se você é um atleta, quantas vezes um tenista devolve a bolinha para o treinador? Centenas, milhares, milhões, para automatizar. E é isso. E quando você automatiza, você libera o pré-frontal até para pensar na próxima jogada e assim por diante. E tudo isso combina muito com as chamadas metodologias ativas. Que são metodologias ativas? São aquelas que os alunos participam mais, são aquelas que fogem da aula tradicional expositiva. É algo que está sendo muito discutido, mas sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento das funções executivas, para a capacidade de tomada de decisões, para você planejar ações, as metodologias ativas se ajustam mais. Então, é importante. Então, muitas vezes, quando a escola decide, os alunos muitas vezes reagem, pô, mas vai dar trabalho, né, Carol? Pô, quando põe para você para trabalhar, você acha legal ou você não acha, né? Vai dar trabalho. Mas é legal saber que esse trabalho tem algo por trás, né, que vai te ajudar. Ó, essa é uma brincadeira que eu faço. Tem alguém da área de química aqui? Não tem ninguém da área de química? Essa é a pergunta, qual o TL50 da sua aula? Eu faço essa pergunta para professores. Ah, mas o que é TL50? É uma brincadeira com um conceito que é a CL50 ou DL50. O que é isso? É da toxicologia, né? Um conceito importante é o seguinte, qual a concentração ou a dose necessária para você matar metade dos animais ou metade de uma população? Isso indica o quão tóxica é aquela substância. Então, você passa a falar em DL50 daquela substância. Qual é a concentração que mata metade daqueles animais, por exemplo? Tudo bem? Essa ideia? E o que é a TL50? É o tempo letal 50. Quanto tempo você demora para perder metade da classe? Para metade da classe já está no WhatsApp, já está conversando, já está fazendo outra coisa. Enzo, quanto tempo você acha que, em geral, assim, sem citar nomes, metade da classe já foi, já não está mais ligada na aula? 2 minutos e meio, você acha? Olha, os dados dizem o seguinte, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Tem um cara que fez a curva de atenção. E nessa curva de atenção, você poderia dizer que você tem, Enzo, talvez 10 minutos. 10 minutos para quê? É o tempo que você tem para mostrar. Enzo, fica comigo até o fim que vai valer a pena. Se você não mostra em 10 minutos que aquilo vale a pena, você vai perder a atenção da maioria da classe. A sua TL50 vai ficar nesses 10 minutos. Então, é nesses 10 minutos que você tem que mostrar que veio. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou dar todas as respostas da prova. Eu acho que não precisa apelar.
Não precisa apelar, eu acho que dá para mostrar, mas em geral o que se faz? Olha, a gente vai ver todas as equações para depois entender. No fim da aula eu vou dar um exemplo da trajetória da bola de bilhar, o voo do drone. Já foi. Você tem que inverter. Você tem que mostrar que aquela aula vai ser do cacete no começo da aula. Ah, como? Você tem que contextualizar, você tem que mostrar que aquilo, né, tem a ver. Eu lembro de uma experiência, quando eu estava na pós-graduação, como o Marcelo falou, eu fiz na Universidade de São Paulo, e nós éramos lá da Biológicas, e a gente foi assistir uma palestra de filosofia. E a linguagem era complicada. Eu sobrevivi, acho que 1 hora na palestra. Aí o pessoal começou a ir embora, Acho que nesse momento o palestrante percebeu e falou: não vou embora, se vocês ficarem mais meia hora, eu vou provar que vocês não existem. Aí eu fui embora, aí que eu fui embora, né? Falei, depois ele vai aniquilar a minha existência aqui, mas eu me arrependi, eu fui embora, eu me arrependi, eu deveria ter ficado. Eu queria ver os argumentos. Então não adianta, assim, na hora que fala, não, vem, agora vem, já foi, ó. Já foi. Você não recupera mais. E o interessante é que nos minutos finais existe um pequeno aumento da atenção também. Então, qual que é o desafio? O desafio é a gente tentar levar essa curva. A gente tentar mostrar que aquilo que a gente está discutindo teve. É claro que às vezes você tem que falar, olha, isso cai todo ano na FUVEST. Todo ano cai na FUVEST. É um bom argumento, Enzo? Você está em que série? E já é um bom argumento para você. Isso cai todo ano na FUVEST. Fala, então eu vou prestar atenção. E quando você vai ensinar uma coisa que não cai nunca na FUVEST, você tem que inventar tem que ter um outro argumento, né? Então, quais são as implicações para a prática pedagógica disso? Já falei. Ao planejar nossa aula, a gente tem que falar, o que tem de interessante nisso? Agora, se você não consegue ver nada, talvez aquilo nem aquilo cai na festa. Você está fazendo o quê falando sobre aquilo? Então, a gente tem que pensar nisso, né, para manter a atenção. Vou mudar de assunto agora, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês sabem que nesse momento vocês não estão num sonho? Vocês não estão sonhando, vocês estão acordados. Seria um pesadelo, né? Como é que você sabe que você não está num pesadelo? O que te garante que isso aqui não é um pesadelo? Então pode ser que seja. Talvez seja. O que te garante que isso aqui... E você usa o quê? O seu pré-frontal, a vermelho, quer dizer que quando você está acordado, ele está muito ativo. E essa atividade aqui que garante que nos faz pensar, lembrar o que nós estávamos fazendo, o que eu fiz. Então não pode ser, eu não estou sonhando. Mas quando a gente está sonhando, essa área aqui fica desligada. Mas as outras ficam muito ativas. Então, durante o sono, e particularmente os sonhos, o cérebro está muito ativo. Eu vou pular isso aqui, ó. Isso eu não vou. Então a gente sempre pensa na importância do sono. Antes de fazer uma tarefa, você vai dormir 2 horas ou 10 horas na véspera da FUVEST, Denson? 10 horas, porque se você dormir 2 horas, você vai estar sonolento, desatento. A gente já sabe disso. O que é um pouco menos conhecido é que dormir depois de aprender também é importante. Para consolidar aquilo que a gente aprendeu, para ativar as redes que eu ativei durante o dia. Lembra aquelas redes que eu mostrei para vocês, aquelas redes de neurônios? Durante a noite elas são ativadas, durante os sonhos elas são ativadas, e essa ativação garante a consolidação. Então é importante dormir não só para estar atento, mas também para consolidar aquilo. Então tem várias maneiras de estudar o sono, né? Uma delas é colocar eletrodos e ver a atividade do encéfalo, e a gente consegue saber se a pessoa está acordada, está dormindo, e a gente constrói uma figurinha como essa que chama hipnograma, que é assim, é o que acontece numa noite de sono. Parece complicado, mas não é não. Ó. 11 horas, 7 da manhã. Acordado, a gente começa a dormir, aprofunda o sono, aí fica 1 hora aqui, de repente a gente passa para um outro estágio, que é o chamado REM. E aí, em geral, depois o REM dá uma acordadinha, ajeita a coberta, vira de novo, aí entra de novo. A gente faz ciclos de sono, vocês estão vendo? Ciclos de sono de aproximadamente 90 minutos. E o cérebro está muito ativo durante o REM, mas está ativo aqui no chamado sono profundo. Então, essa arquitetura do sono,
é fundamental ser mantida para que a gente possa ter um sono de qualidade e consolidar a aprendizagem, consolidar bem. Eu quero só usar esse pino para fazer uma pergunta. Enzo, que hora você acorda todo dia? Você põe o despertador. Ela te acorda. Ah, é? Mas vamos supor que você pôs o despertador para 5h30, tá? Aquele dia, ela falou, está na hora de você acordar sozinho. Aí você deu aquela acordadinha, viu que eram 5h20, você dorme de novo? Você tem mais 10 minutos. Você não dorme de novo. Vai ficar na cama. Mas tente não dormir de novo, porque se você acordou, é que teu cérebro já tá quase pronto para a vigília. Claro que você vai dormir de novo, mas o problema é que você dorme de novo e aí a sua mãe ou o despertador vai te acordar. Quando você está numa fase mais profunda do sono, vai ser mais difícil sair da cama. Experimenta fazer isso uma vez, Carol. Você faz isso? Ou você dorme de novo? Faz uma vez essa experiência. Acordou, você tem só 20 minutos, sai da cama. Dá uma lida no capítulo do... Faz qualquer coisa. Mas como é que a gente está estudando? Como é que a gente geral estuda o sono dos nossos voluntários, dos nossos alunos, dos alunos que a gente estuda? Com isso aqui, um acelerômetro. Ele é usado como se fosse um relógio e ele registra a atividade. Mas vocês vão ver que, ao registrar a atividade, a gente consegue saber o que está acontecendo com o sono. São duas figuras, parece complicado, mas não é. A de cima... São duas pessoas, tá? Cada linha é um dia na vida do aluno. Aqui é o meio-dia, 18 horas, meia-noite, 6 da manhã. Quando está pretinho aqui, o traço grande, é que ele está acordado. Ele dormiu, acordou, dormiu, acordou. Claro que tem um algoritmo para informar, para ver se é sono ou não, mas a inspeção visual permite a gente saber. Ó, esse aluno aqui, ó, vocês estão vendo? Ele dormiu 10, 11 horas e acordou às 6 da manhã. Vocês estão vendo isso? Esse é um aluno, no caso é um aluno da universidade, nas férias. Acredite, Carol, tem gente que nas férias se comporta assim. Você se comporta assim nas férias, Enzo? 6 da manhã tá de pé? Você já está de pé. Tem outros, ó, que nas férias, aqui é a linha da meia-noite, ó. Olha o que ele está fazendo. Ele está indo dormir às 5 da manhã, 6 da manhã. Ele está indo dormir na hora que você acorda, Enzo. Vejam que existe uma diferença enorme entre esses dois. Um fuso horário de quase 12 horas. Se você vivesse há algumas décadas, vivesse no passado, você poderia dizer, faltou disciplina, faltou esse aqui ser organizado e tal. Mais ou menos. Hoje a gente não pode mais falar isso, ainda mais depois que esses 3 caras ganharam o Prêmio Nobel em 2017. O que esses caras estudaram? Os genes que controlam os relógios biológicos, e está mais do que conhecido que as pessoas são assim, ou são mais matutinas ou vespertinas, muito em função de uma predisposição genética. O que eu estou dizendo? Um aluno que tem essa preferência de, nas férias, ir dormir às 5 da manhã, ele vai sofrer demais precisando acordar às 5h30, como o Enzo precisa acordar, ou como todos ou a maioria de vocês acordam. Esse aluno aqui, ele não vai se adaptar. Não vai se adaptar. Então, a gente precisa entender melhor, se conhecer e ver quais são as medidas que a escola pode tomar para minimizar o sofrimento desses alunos. Porque um adolescente precisa dormir. Se a gente considera que o sono é importante, acho que eu espero ter convencido vocês, ele precisa dormir entre 8 e 10 horas por dia. Enzo, que horas você vai dormir? 10. Faz a conta, você dorme 7, 8 horas. É menos do que o recomendado. Então a gente precisa resolver essa equação. Tem algumas alternativas. Os norte-americanos já estão mais do que preocupados com isso e já estão encaminhando soluções. Eles falam, ó, o resumo dessa história é: as aulas começam muito cedo, principalmente no ensino médio, a maior parte dos alunos dormem menos de 8 horas. Quais são as consequências? Aumento de peso. Quanto menos a gente dorme, mais a gente engorda, porque você dorme menos, aumenta a fome e, claro, sobra mais tempo para comer também, né? Sedentarismo, sintomas depressivos, aumento de risco de envolvimento com drogas de abuso e diminuição do desempenho. Os norte-americanos se preocupam há muito tempo com isso.
os pediatras fizeram um documento falando sobre isso, sobre o início do horário das aulas. Na Califórnia, a aula não pode começar, isso aqui é um pedacinho da lei, antes das 8h30 da manhã. Para o quê? Para respeitar as necessidades de sono dos alunos. Claro que isso tem muitas implicações, mas eu acho inevitável, daqui a algumas poucas décadas, as escolas não vão mais começar às 7 da manhã, porque não faz nenhum sentido. Esses aqui são alguns, eu vou passar batido, mas acreditem em mim, são resultados mostrando a importância do exercício para a configuração do sistema nervoso. Aqui, como a capacidade aeróbica, quanto maior, maior desempenho em matemática e redação, mostrando que é um equívoco, eu sei que todas as escolas fazem isso, mas é um equívoco chegar no ensino médio e falar que precisa de mais aula de física, de química, de biologia, vamos tirar de quem? Da educação física. É um equívoco. Porque a atividade física não é boa apenas para a saúde, mas também para a cognição e para o desempenho cognitivo. Então você está trocando algo que talvez não valha a pena. Então, quais são as implicações para a prática pedagógica do que eu falei até agora? Atividade física tem que ser diária, se é na escola ou não, não importa. Ah, mas eu preciso estudar. Não interessa, você vai estudar menos e vai fazer mais atividade física, que o resultado vai ser melhor. Os horários escolares precisam ser repensados, a adequação do horário de início das aulas, várias escolas estão pensando nisso. Eu defendo horários flexíveis, não vou ter tempo de discutir aqui, mas o aluno ter a opção de entrar mais tarde, sair mais tarde, entrar mais cedo, sair mais cedo. E muitas escolas têm feito educação sobre o sono. Por exemplo, você identificar essas diferenças individuais, saber quais alunos que você tem que tem muita dificuldade para ajudá-los com estratégias, né, para melhorar o sono dele. Lembrar que a mudança de hábitos é mais efetiva quando há motivação. O vestibular é uma ótima motivação. Você está em que série? Já terminou. Você está em que série? Já terminou também. E você, Carol? Também terminou. Todo mundo já terminou. O Enzo. Enzo, se te falarem que você quer entrar numa boa faculdade, tá, então você vai ficar mais motivado para mudar os seus hábitos se você acha que vale a pena, né? Então você tem que ter uma meta mais clara, senão você não muda de hábitos. E a outra questão é, e a sesta? Vale a pena tirar aquele cochilo? No nosso laboratório a gente fez alguns experimentos, um deles foi com esse videogame aqui. É um videogame que o jogador tem que resolver um problema de lógica, é inspirado no Sokoban e tal, e tem etapas. Então, se o jogador empacava, ficava 10 minutos na mesma etapa, a gente põe ele para dormir. Ele tinha 1h30 para dormir. Aí a gente comparava com aqueles que não tinham oportunidade de dormir, que ficavam acordados. Olha o resultado, é bem evidente. Aqueles que dormiram, 80% resolveram o problema depois de acordar. E aqueles que ficaram acordados, só 40% resolveram o problema. Mostrando que o sono também favorece a solução de problemas, não só a consolidação. Então, às vezes, você está meia hora para resolver aquele exercício de trigonometria, vai dormir, dá uma dormidinha. Aumenta muito a chance de você resolver o problema. E a sesta deve ser curta ou deve ser longa? Aquela sesta depois do almoço. Jamais mais longa do que 90 minutos. No máximo um ciclo. Não faça uma sesta mais longa. Mas cestas muito curtas já são benéficas. 10 minutos, 15 minutos. Depende do como você se sente, né? Às vezes a pessoa se sente menos disposta. Mas vale a pena dormir a sesta se você se sente bem depois, né? Quem está interessado nesses assuntos, esse é um documento da Rede Nacional de Ciências para a Educação que fala disso, a importância da alimentação, atividade física e sono para aprendizagem, está disponível na internet. Se achar cumprido esse endereço, é só colocar Rede CPE no Google e achar os documentos lá, baixa em PDF. Para fechar, eu não poderia deixar de falar da questão dos dispositivos digitais, né? É uma preocupação de todo mundo, não há consenso e, afinal, faz muito mal, videogame, etc.
esse é um trabalho que talvez resuma, não é consenso, mas a maior parte da literatura tem dito o seguinte: se você joga muito tempo, fica muito tempo no computador, no videogame, isso reduz sua atenção e aumenta a sua impulsividade. Ou seja, joga na contramão do amadurecimento pré-frontal, né? A gente quer que o pré-frontal amadureça para você manter mais atenção, para você diminuir a impulsividade, e parece que ficar muito tempo diminui a sua atenção. Imagine você que precisa ficar horas sentado fazendo uma prova, um simulado, eu diria que não vale a pena você arriscar. Tem vários estudos, muitos estudos sobre isso, não vou entrar em detalhes. Eu faço algumas recomendações, não tem uma fórmula, né? Você me pergunta, mas como é que eu sei se eu, como estudante, ou eu, como pai, como mãe, como é que eu identifico o uso em excesso do dispositivo digital? Como é que eu sei se meu aluno, se meu filho, ou se eu mesmo estou usando demais? Eu faço algumas perguntas. Realmente, são perguntas simples. Você passa mais tempo brincando e interagindo com dispositivos digitais ou com outras pessoas? Você passa mais tempo usando dispositivos digitais para o lazer ou para o estudo? Você consegue interromper o uso quando chamado para uma refeição ou para uma conversa em família? Você consegue interromper o uso quando solicitado que vá dormir? E você usa o dispositivo durante os despertares noturnos? Claro que vocês já imaginaram quais são as respostas que exigem alguma intervenção, alguma mudança de hábito. São sinais de que tem alguma coisa errada. Quais são as implicações para a prática pedagógica? Temos que colocar limite de tempo, idade e conteúdo do uso de dispositivos digitais. Criança até 2 anos não pode usar, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora, e assim por diante. E claro que isso tem a ver com o conteúdo, o tempo. Aí me perguntam, mas quanto tempo? Qual o tempo limite? É isso que eu falei para vocês, avaliem. Avaliem. Agora, se você está passando 8 horas, 10 horas por dia jogando videogame, ninguém precisa falar que tem um problema. Inclusive, a Classificação Internacional das Doenças, o tal do CID-11, que é a nova versão, que vai ser lançada em breve, já traz como transtorno a gaming disorder, quer dizer, o distúrbio do uso excessivo de games. Então, antes de receber esse diagnóstico, vamos pensar em mudar o nosso comportamento. E o uso em sala de aula, eu acho que a gente tem que aprender a usar em sala de aula. De várias maneiras. Uma delas é a memória externa. O que é memória externa? O Google da vida e assim por diante. A gente tem que usar isso, aproveitar essa possibilidade de ter essa memória externa e usá-la a nosso favor. E claro que já existem ferramentas fantásticas para aumentar a interação entre aluno e professor, desde essas de quiz até outras ferramentas, e eu acho que esse uso talvez seja adequado e saudável. Bom, pessoal, eu vou parar por aí. Quem tem interesse em ler sobre alguns assuntos de neurociência, a gente tem uma coluna na Revista Educação. Vocês botaram no Google Revista Educação e meu nome. É mensal, mas vocês têm acesso desde o ano passado que a gente começou a escrever. A gente fala de vários assuntos relacionados à neurociência e educação. Tá? Eu agradeço muito a atenção. Estou à disposição aqui para a gente continuar conversando. Muito obrigado. Alô, alô? Alô, alô? Boa noite. Professor, eu vou pedir para que você fique no palco. Isso, exatamente. Eu vou convidar aqui para a gente fazer um debate a respeito da neurociência, da aplicação da neurociência na educação. Vou convidar o professor Marcelo Dias Carvalho. O professor Marcelo Dias desenvolveu sua graduação dividida entre o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e a Poli-USP. Ele é formado em Engenharia de Produção pela USP, possui mestrado em Sistema de Otimização de Processos e Pesquisa Operacional pela mesma universidade. É coordenador no curso Etapa e na ESEG, e professor universitário em disciplinas de métodos quantitativos e também professor de matemática no curso Etapa, atuante na preparação de alunos para os exames vestibulares. É admirador da neurociência do aprendizado, é autor do livro Sonhar, Estudar e Conquistar, que trata de técnicas para melhorar o aprendizado, obra que pode ser bastante relevante para aqueles que querem aperfeiçoar e aprender a aprender, e para todos os que desejam sucesso no ato de estudar. É membro pesquisador do Instituto de Estudos em Inteligência Artificial, um consórcio formado por USP, Unicamp, Unesp e pela ESEG, para o desenvolvimento de pesquisas e aplicações na área de inteligência artificial. Professor Marcelo Dias, por favor.
Marcelo Dias vai conduzir as primeiras perguntas. Depois, quem tiver, só levantar a mão. Olá, pessoal, boa noite novamente. Professor Fernando, tenho aqui uma primeira pergunta, que eu converso muito com os meus alunos, aqui alguns alunos do cursinho também presentes, e eu costumo falar que o aprendizado, quando desenvolvemos, por exemplo, em matemática, em história, nas diversas áreas biológicas, ele pode ser muito beneficiado por experiências diferentes. Então, por exemplo, o aluno ele vai resolver um problema de matemática, um problema de geometria, só que ele teve uma experiência em música, ele teve uma experiência em dança, ele participou de um coral, e a neurociência, ela suporta a ideia de que experiências diferenciadas abrem caminhos, que nem você colocou em relação àquela ideia de fixar redes neurais, que podem ser utilizadas para resolver um outro tipo de problema que aparentemente não tem nada a ver. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa ampliação de repertório é muito saudável, e é saudável não só para a vida, para a felicidade, assim por diante. Eu acho que é muito saudável para desenvolver habilidades que são necessárias para a resolução de uma prova, por exemplo, né? Então, sem dúvida nenhuma. Porque isso vai ampliar as possibilidades de conectividade, vai ampliar as possibilidades de você estabelecer novas conexões que você não tinha estabelecido. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho fundamental, e é incrível quando se você pensa, claro, não estamos nos comparando, mas o Darwin só foi o Darwin porque ele bebeu em outras fontes, né? O Darwin, as ideias que ele construiu a respeito de evolução, isso só foi possível porque ele foi estudar e foi ler Malthus e foi ler outras coisas. E se você pegar as grandes revoluções na ciência, elas foram feitas assim, quer dizer, então eu acho que é fundamental, acho que é muito bem colocado, e isso reforça a ideia, né, de que você tem que preservar as disciplinas que aparentemente, isso não cai no vestibular, então não precisa. Música, artes e outras disciplinas e mesmo filosofia, sociologia, que em alguns vestibulares isso não é cobrado, eu acho um equívoco você retirar da grade, porque elas vão dar suporte conceitual, um suporte de pensamento que são essenciais para você resolver problemas das outras disciplinas. Tem uma outra pergunta também, que é relacionada, por exemplo, com o que o professor colocou na motivação. Então, nós temos aqui também alguns professores presentes, e nós, professores, sabemos que, iniciando uma aula, é comum, né, que nem o professor Fernando falou, que o nível de atenção é muito variável, né? Muitas vezes o aluno ele está prestando atenção, só que de repente cai a atenção, aí depois volta, então isso ocorre bastante. Quando a gente fala no aprendizado, principalmente na fase mais infantil, então, vou imaginar uma criança de 6 até 10 anos, mais ou menos, e ela começar a se envolver com robótica, por exemplo. Então, ela começa a criar os seus mecanismos, pode inventar alguma coisa diferente. Por exemplo, meu filho ele tem 7 anos e ele gosta do universo Marvel, Homem de Ferro, Homem-Aranha, né? E aí, antes de ontem, ele viu lá na internet uma armadura do Homem de Ferro, e ele falou, pai, vamos fazer uma armadura do Homem de Ferro? Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer a armadura do Homem de Ferro, né? E aí a gente descobriu um projetinho que é em papelão, que já tem esse projeto pronto, e aí eu pensei, legal, vamos fazer isso. E ele se empolgou de uma maneira incrível, né? Então essa ideia da gente saber motivar e pegar exatamente aquele ponto que vai motivar o aluno de uma forma diferente, também uma metodologia diferente. Então, como a neurociência ela enxerga as várias metodologias, metodologia ativa, metodologia mais tradicional, professor na sala de aula, aquela ideia de que posso utilizar projeto, o PBL também. Então, como que a neurociência vê? Então, não tem uma prescrição, até porque, como você falou, você está diante de uma diversidade de alunos, de interesses, de experiências. Mas essa onda que nós estamos vendo de metodologias ativas, eu acho que elas têm muito a ver e casam muito com o funcionamento cerebral. Quer dizer, você buscar
ativamente colocar o aluno para fazer e fazer coisas que ele tem interesse, que ele tem alguma motivação, que isso tem algum significado para a vida dele. E eu acho que a escola, durante muito tempo, ela ficou muito distante disso. Quer dizer, muito dissociada da realidade e dos interesses dos estudantes e dos alunos, impondo um conhecimento. Claro que é fundamental, claro que tem coisas que a gente tem que aprender, mas eu acho que essas metodologias elas podem contribuir muito, sem dúvida nenhuma, para essas motivações. Porque a gente tem que pensar, né? O que faz você acordar todo dia às 5h30 da manhã? Sabe? Tem que ter muita motivação, tem que ver muito sentido mesmo, né? E às vezes a gente acaba não apresentando opções que motivem, né? Que dê mais sentido ao que os alunos estão fazendo. E por fim, uma última pergunta, eu passo também para a plateia. Os senhores podem fazer pergunta também para nós. E a ideia de que, por exemplo, a questão da motivação, né? Então, assim, a motivação é algo que nos faz seguir, lutar mais, se esforçar também. E a motivação é um sistema de recompensa, né? Então, assim, eu quero me esforçar porque eu vou passar numa boa faculdade, na FUVEST, por aí vai. Existem truques da neurociência para melhorar a motivação? Não, eu acho que não são truques da neurociência, e eu não sei até que ponto. Eu acho que é mais psicologia. Eu tentei fazer bastante isso, né? Pensar em termos. Como é que você aprende e o que é um reforço e tal, com o meu filho. Não que eu tenha feito uma experiência com ele, mas eu acho que eu acho que eu atrapalhei pouco a vida dele. Mas essa questão, assim, se você quer tornar uma aprendizagem significativa, por exemplo, você quer estimular o seu filho, seus alunos a ler, a usar a biblioteca numa livraria, você tem que associar, você tem que construir uma experiência positiva, agradável, prazerosa. Se aquilo torna, vai ter que ler, porque se não ler, com medo ou punição, isso realmente não funciona. Você tem que incorporar isso. Então, a minha lembrança com o meu filho, quando ele era pequeno, é todo dia deitar com ele à noite. Qual vai ser a história hoje? A gente leu todos os volumes do Asterix. Aí depois eu lembro que eu li o Tintin, não sei se vocês conhecem, aí eu comecei a reler o Tintin e falei, nossa, esse Tintin é um fascista do caramba, parei de ler o Tintin. Tintin é um fascista. Né? Eu falei, não, Tintin não. Assim, essa experiência, como era prazerosa com meu filho, ele incorporou de tal maneira assim, que assim, assim, não posso, assim, eu acho que eu atrapalhei pouco. Claro que o mérito é todo dele, mas deixa eu contar uma vantagem aqui. Ele é calouro da USP, entrou em primeiro lugar na FEA em economia, quer dizer, pela dedicação e pelo gosto que ele adquiriu pelo estudo e pela leitura. E eu acho que é isso. Desde pequeno ele adquiriu prazer em fazer isso. Então, eu acho que a motivação vem daí, de como você associa aquilo. E da mesma maneira, você tem que convencer, de alguma maneira, a importância. Viu, Enzo? Dormir é importante e tal, não adianta forçá-lo. Se eu vou obrigar o Enzo a dormir, agora você vai ter que dormir às 9, o Enzo fala, não vou. Isso gera o estresse superficializa o sono, diminui a qualidade do sono, então isso não pode gerar estresse. É um desafio, claro que é um desafio, mas eu acho que tem que ter uma sensibilidade para perceber o que os jovens estão pedindo, né? É uma recomendação final também aqui para os vestibulandos presentes, né? Algo que eu falo em sala de aula, e com o professor Fernando aqui, até me ajudando agora com uma afirmação que eu vou fazer, que é, vestibulandos, vocês dormem pouco, né? Não tem jeito, assim, é um ano puxado, é um ano às vezes que não dá muito tempo, né, para dormir, vocês acabam indo para a cama lá 10h30 da noite, 11 da noite, acorda que horas? 4h30 da manhã, 5 da manhã, aí pega o ritmo, pega a condução, vai para o cursinho. Então, algo que é valioso também é aproveitar a sesta, aproveitar a soneca, por exemplo, à tarde, né? Então, pegar uma meia horinha, dar uma dormida, né? Depois da meia horinha, toma um café, pessoal que gosta de café, e pronto, questão de geometria ativamente aí, e continua. O que o senhor acha disso, professor? É uma estratégia, como eu falei, tem muitas pessoas que se adaptam facilmente à estratégia. E a outra sugestão, eu sei que é difícil fazer isso, quer dizer, se a gente acumula durante a semana um débito, a gente usa esse termo débito de sono, é legal tentar pagá-lo no final de semana, mas sem
alterar demais os horários. Então, falar, vou precisar... Eu durmo durante a semana às 11, aí na sexta, no sábado, você vai dormir às 4 da manhã, acorda às 2 da tarde. Quanto mais você altera os horários do final de semana, mais difícil fica a retomada na segunda-feira. Tem um trabalho, eu acabei não mostrando aí, um trabalho recém-publicado lá pelo grupo de Harvard. Eles compararam, eles viram quem tinha o sono regular, quem tinha o sono irregular e viram quem tinha um melhor desempenho, né? Claro, quanto maior a regularidade, melhor o desempenho. Você pode falar, mas isso tem a ver com a organização. A pessoa é organizada, ela estuda mais e tem um sono mais regular. Pode ser, mas o fato é que é difícil você ter um bom desempenho se o seu sono for muito desorganizado. E, infelizmente, não adianta, a gente fala em débito de sono, mas não adianta você, durante as férias, falar, vou acumular um crédito de 200 horas de sono para usar durante o semestre. Não existe, né? A gente usa o termo, mas não existe crédito de sono. Ótimo. Eu passo para a plateia agora. Fique à vontade para também fazer perguntas. Boa noite. Boa noite. Eu tenho 2 filhos, um deles é aluno aqui no segundo médio. Então, eu tenho 2 filhos completamente diferentes. Um é colega do seu lá na Fé. É mesmo? Entrou agora ou não? Entrou agora. Que legal. E deve ser colega, não sei. É economia também? Não, é administração. Qual é que ele chama? Tiago. Tiago, eu vou perguntar para ele. O meu chama Luca. E nós temos o outro filho, o Felipe, que está fazendo médio. Os 2 são completamente diferentes. Então, essa parte do colorido, que você mencionou, o colorido emocional. Como nós podemos, como pais, em casa, porque durante a aula é uma coisa. Em casa, ele tem... Então, o Tiago, ele sentava-se à mesa para estudar, como toda a metodologia de estudo, horários certos, e tem toda uma disciplina. Ele todo disciplinado, puxou o pai. O Felipe puxou a mãe. Não, brincadeira. Então, a gente vê assim uma dificuldade de achar esse colorido emocional, que possa fazer ligar, que tem uma coisa positiva naquele estudo, que vai fazer lembrar de coisas que... Então, não vejo como, eu fico com dificuldade assistindo ele a estudar e como ajudá-lo. Realmente é muito difícil, eu acho que não tem uma fórmula. Eu acho que quanto mais a gente conhece o universo dos nossos filhos, talvez fique mais fácil de ajudá-los, né? O universo, eu digo, não que a gente tenha que jogar os videogames que eles jogam, assistir as séries que eles assistem, ouvir as músicas que eles ouvem, assim por diante, mas conhecer um pouco para tentar ver que tipo de gancho, que tipo de abordagem eu consigo fazer. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Eu acho que conhecer um pouco mais para ver... Bom, eu tenho que conhecer o que o motiva. Claro que tem coisas que motivam, que talvez não sejam acadêmicas. Sim. E ver onde essas questões podem... Onde você consegue estabelecer, né, pontes de conexão entre o que ele faz e aquilo que é acadêmico. Claro que tem coisas muito chatas. O meu filho... Toda hora que eu falo, pai, faz sentido aprender isso, faz sentido aprender aquilo, e aí você fala, talvez faça, porque a gente tem mais experiência. Às vezes você consegue falar, faz, por exemplo, isso aqui, eu uso nisso. Olha, isso aqui que eu estou fazendo, se eu não soubesse aquilo, talvez eu teria dificuldade. E às vezes tentar, isso é muito difícil, mas conhecer assim, o conhecimento é bonito por ele mesmo. Mas onde é que eu vou aplicar isso? Não vai aplicar, mergulhe na beleza do DNA, mergulhe na beleza... Então, é difícil mostrar isso. Muito. É muito difícil. Mas quanto mais a gente conhece a realidade deles, eu acho que a gente começa a encontrar alguns canais de comunicação. Mas não... Assim, a metodologia da escola propiciaria, por exemplo... que os pais se envolvessem de uma forma mais
atuante na abordagem de estudo ou não? Eu não sei, assim, eu não conheço detalhes da metodologia do ETAP. Conheço o trabalho, sei que eles têm um trabalho muito interessante em metacognição, que ajuda muitos alunos. Eu digo assim, não mas... especificamente, mas existe formas de haver essa integração não existe, escola e lar? Não existe uma receita. Não existe uma receita. Não existe uma fórmula. É um desafio mesmo. É um desafio. Não existe uma receita. E eu acho que a gente tem que também pensar e admitir que as pessoas têm interesses distintos e nem todos, nem todos nasceram para ser engenheiros, médicos ou assim por diante. E eu acho que no nosso país a gente precisa ampliar um pouco essas possibilidades, né? É isso também, né? A gente tem que aceitar um pouco. Tem diversidade. É engraçado, né? Porque a gente tem esse discurso. Aí na hora que o filho fala, pai, estou pensando em fazer cinema. Não, né? Você vai morrer de fome, né? Mas tem que aceitar, né? Obrigada. Oi, boa noite. Você falou você falou rapidinho, você falou que ia falar rapidinho mesmo do exercício físico, como que isso ajuda, né, na consolidação das redes neurais. Eu queria saber um pouco mais, assim, até para poder explicar para o meu filho. Então, uma acho que das evidências fortes é que existem substâncias que são chamadas fatores neurotróficos, que estimulam o crescimento neuronal. Não necessariamente o aparecimento de um novo neurônio, mas o neurônio conseguir crescer, expandir para se conectar melhor com o outro. Então, esses fatores, um deles, o mais conhecido, é o BDNF. Quer dizer, ele é produzido por células do sistema nervoso e eles estimulam o crescimento neuronal. E tem muitas evidências mostrando que a atividade física é capaz de aumentar a quantidade de BDNF no cérebro. Quer dizer, propicia o aparecimento de substâncias que estimulam o desenvolvimento dos neurônios, né? Então, essa é uma evidência. Quer dizer, a outra evidência é mais direta, assim, quanto melhor você é, como eu mostrei, sua capacidade aeróbica, melhora o seu desempenho, e faz todo sentido, porque o sistema nervoso precisa também de uma vascularização, precisa de energia. Então, tem várias evidências mostrando que a atividade física não é boa só para a saúde, de maneira geral, mas para a cognição, porque você está precisando convencer o seu filho a praticar mais esporte ou atividade física, né? Que eu acho importante. Mas agora que no ensino médio, como você falou... Baixa aquele documento, aquele livreto da rede CPE, que eu acho que lá tem umas informações legais. E tem umas referências interessantes. Boa noite. Eu sou estudante de vestibulando, né? E quando a gente está estudando, né, a gente começa a ver várias tentativas de técnicas de estudo, tudo. E aí você falou uma coisa que eu também já ouvi falar várias vezes, que é a respeito da repetição, né? E eu já ouvi falar a respeito de uma técnica, eu queria saber se tem um respaldo da neurociência, que é a respeito da técnica da repetição espaçada. Se a forma como você faz essa repetição tem alguma influência. Você diz que... Estudando algum conteúdo, assim, na forma mas de revisar. O que você está chamando de espaçada, que eu acho que eu não conheço. Período de tempo. Tipo, você estuda algo hoje, e aí depois de um determinado tempo você estuda de novo, e isso consolida de uma forma diferente a respeito da diferença de tempo que você... Faz todo sentido. Principalmente se você tem uma noite de sono entre né, você dá um intervalo. Então, não adianta você pegar 3, 4, 5 horas e ficar em cima daquele mesmo tema, mas retomá-lo, faz sentido, sim. Agora, não tem muito, o difícil é assim, qual a fórmula, mas me fala quantos minutos, não tem uma receita tão detalhada assim, mas que faz sentido, faz todo sentido. Você voltar aquilo com uma certa frequência e dar intervalos, deve dormir entre essas atividades. Também falando um pouquinho a respeito de técnicas, né, de estudo aí, dos vestibulandos ou não, né, estudantes de forma geral, algo que a gente sempre ouve falar, né, que faz bem, aí eu queria saber em relação à neurociência, fundamento disso,
é variar matérias ao estudar. Então, você está estudando bastante matemática, para um pouquinho, vai estudar um pouco de história, aí está com uma concentração muito forte da parte de humanidades, para um pouquinho, vai estudar química. Como que a neurociência vê essa variação? Faz todo sentido. O cérebro, ele gosta de novidade. Toda vez, não é isso, toda vez que fica, quando a coisa está monótona, a atenção cai. Então você não consegue manter essa atenção se você ficar no mesmo tema, no mesmo assunto por muito tempo, muitas horas. Então, variar, é difícil você conseguir ordenar assim, exatamente, mas como é que eu vou fazer isso que seja novidade? Mas talvez usar esse critério, exatas, intercalar com humanas e depois intercalar um texto e depois é um exercício que exige cálculo ou aplicação de fórmulas, também faz muito sentido isso. Você intercalar para isso, para tentar manter a atenção. Mas quando a atenção cai muito, não tem jeito, o negócio é dormir mesmo. Não há outra maneira de você melhorar a atenção, né? Então, às vezes, os alunos usam as mais diferentes estratégias, né? Não, eu precisei passar a noite estudando, eu chupei limão, eu pus um ventilador na cara, eu sei lá o quê. Teve um até falou, eu tentei amarrar meu cabelo no teto para quando... Não adianta. Se você está sonolento, é melhor dormir que o rendimento vai melhorar depois disso. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Em relação ao exercício físico também, como ela tinha perguntado aqui, só tem uma questãozinha que eu queria, assim, deixar claro. Em relação ao horário do exercício físico, é importante fazer de manhã, à tarde ou à noite. Porque eu ouvi dizer, né, assim, na internet a gente vê muita coisa, que fazer à noite prejudica a gente no sono mesmo. Pode prejudicar. Então, é claro que isso varia de uma pessoa para outra, mas na dúvida, evite exercício nas 3 horas antes de dormir. Mas é legal, vou fazer exercício para ficar cansado, mas ficar cansado não significa necessariamente conseguir um sono de qualidade. Então, na dúvida, evite. E qual é o problema também de você praticar exercício à noite? Em geral, você não faz exercício no escuro, né? Você está numa academia, muitas academias são muito iluminadas, a luz à noite vai diminuir a qualidade de sono e atrasar o horário de início de sono. Então, uma outra estratégia, se você está com dificuldade de pegar no sono, é claro que às vezes não resolve, mas reduzir a intensidade luminosa. E se você usa muitos dispositivos digitais, coloca aquele aplicativo para filtrar o azul, porque a luz azul é a que mais afeta o sistema que a gente chama de sistema de temporização, né? É a que mais inibe a secreção da melatonina, que é um hormônio importante para que a gente durma. Então tem algumas estratégias, mas o exercício então é melhor. E de manhã, qual a vantagem de você fazer exercício? Viu, Enzo? 6 da manhã no sábado, domingo, vai lá para o Ibirapuera. Além do exercício, é você se expor à luz. Se você se expõe à luz mais cedo, o que seu cérebro entende? O dia está começando mais cedo, eu vou adiantar todos os ritmos, incluindo o sono. Então, para tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo, é se expor mais à luz de manhã e se expor menos à luz à noite. Blackout no quarto para fazer o seu cérebro achar que meio-dia ainda não amanheceu é a pior coisa que existe. Tira o blackout do Enzo. Tira o blackout da janela. Oi, boa noite. Boa noite. Ainda se falando em exercício, hoje a meditação está sendo considerada um exercício para o cérebro. O que você tem a dizer sobre meditação? Então, eu vou ser sincero, eu conheço pouco sobre isso, não é um tema que eu estudo, até por ser um tema relativamente novo. Mas se você olhar o que está acontecendo no cérebro durante a meditação, você... O sono, não o sono REM onde a gente sonha, mas o sono profundo, ele é marcado por uma sincronização neuronal. E a gente estar acordado significa uma desincronização dos neurônios. Então, assim, o que significa um barulho? Qualquer estímulo desincroniza neurônios e nos acorda mais. A meditação, ela leva a uma maior sincronização neuronal, ela muda a dinâmica cerebral. E ela pode ser uma estratégia, por exemplo, para mudar a atividade pré-frontal, que pode ser útil.
Quer dizer, você muda, quer dizer, depois você volta num outro estado. Agora, eu acho que ainda faltam estudos para mostrar exatamente, quer dizer, a gente vê notícia, a escola implantou meditação e tal, mas eu ainda acho que faltam estudos mais sistematizados para a gente ter mais segurança para falar. Adotem meditação, tanto tempo por dia, assim por diante, eu acho que ainda a gente não tem dados para isso. Boa noite. Gostei muito da palestra. Obrigado. E, apesar do mosaico de ideias apresentadas, vou me ater a dois que eu achei interessante, que é essa flexibilidade de horários para a escola. Se a ciência já está provando que isso é benéfico, deveria ter um esforço maior das instituições de ensino em andar para esse caminho, né? E o segundo era a respeito do... Se o jovem, como você falou, né, o córtex frontal é só a partir dos 20 anos que vai estar mais consolidado, né? Que a gente cobra muito do jovem um conteúdo de estudo, uma organização de estudo, mas às vezes vem do lado do mestre, do professor, e estimular também dentro de sala de aula esse conteúdo, vai provocar talvez no aluno um interesse maior também sobre essas matérias, que às vezes fica mais disperso. Como você mostrou no gráfico lá, os 10 minutos primeiros é fundamental. Então, que as instituições também procurem qualificar e potencializar esses 10 minutos de cada professor para ver se a aula também ganha um pouco mais de espaço no aprendizado. Claro. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um colega, o neurocientista também, o Siddhartha Ribeiro, você já deve ter visto ele toda hora está aí falando aí na mídia. Ele acha que as aulas tinham que ter 15 minutos de duração, que é o tempo. Depois, põe o aluno para trabalhar e tal, e o aluno volta, exatamente por causa disso, né? Sobre os horários escolares, o que tem evidências fortíssimas na literatura é o atraso do início das aulas, principalmente para o ensino médio, é benéfico. Ele permite uma maior duração de sono e melhora o desempenho. Melhora quanto? Tem estudos que mostram 10%, 15%. Isso é muito? Bom, pode ser a diferença entre você estar ou não numa lista de aprovados. Quer dizer, a diferença entre os candidatos é muito pequena, né? Então, realmente, o atraso, sim. Os horários flexíveis ainda não estão documentados. Eles estão muito documentados no mundo corporativo, nas empresas. As empresas sabem disso, a produtividade aumenta quando você permite o funcionário chegar no horário que ele quer. Mas as escolas são muito conservadoras, né? Elas têm mais dificuldade em mudar. Eu hoje tive uma reunião numa escola de manhã, uma escola aqui de São Paulo, que eu apresentei uma proposta, mas é para amadurecer, para no futuro você ter essa flexibilidade. Você tem um núcleo comum de aulas, das 9 ao meio-dia, das 9 à 1, o horário que for, onde todos ficam juntos, apesar de eu achar que a minha escola ideal é a escola onde não tem série. A série vai ter que acabar, não faz sentido 50 alunos tendo que estudar tudo a mesma coisa o tempo todo, mas enquanto tiver série, você tem um núcleo comum e você tem um núcleo de disciplinas, que pode ser, inclusive, atividade física, o que for. Quem chega mais cedo faz, vai embora mais cedo, quem chega mais tarde, quer dizer, é possível equacionar isso. Então, eu acho que é o futuro. Não dá mais para a gente pensar num mundo digital, onde grande parte das atividades pode ser feitas à distância, e tem já softwares para isso, os Moodle da vida e tal, e você continuar obrigando os alunos a ficar 7, 8 horas na escola, todos juntos, quando você poderia flexibilizar isso. Está faltando, eu diria, um pouquinho de coragem, de ousadia das escolas também, para pensar numa mudança dessa. Eu não sei se... Boa noite. Eu queria saber se influencia o ambiente do estudo, sei lá, o ambiente designado para cada coisa. Sei lá, no quarto para dormir eu só uso para dormir, tipo, não uso celular na cama, por exemplo. Ou estudo em um lugar só, ou tipo, se variar também influencia. Então, esses hábitos relacionados ao sono são chamados de higiene de sono. Tem uma série de hábitos que são importantes mesmo. Você usar a cama só para dormir, quer dizer, não usar a cama para estudar, você ter um ambiente silencioso, tem vários aspectos. E, em relação ao estudo, a vantagem de você estar sempre no mesmo ambiente é que, quando você permanece no mesmo ambiente, você tem menos novidades.
E se tem menos novidades, você tem menos distratores. Quer dizer, você não vai se distrair. Se a cada dia você está no ambiente, de repente você olha, pô, não tinha visto esse quadro aqui, né? Quer dizer, já distraiu. Então, é legal você adotar essa rotina para isso, para você diminuir os distratores. E no quarto, reduzir a intensidade luminosa, evitar até pintar de azul a parede do quarto, porque vai refletir luz azul, que vai ser pior para você. Quer dizer, são influências pequenas, mas que podem fazer a diferença. Acabou de ser publicado um estudo mostrando que a sensibilidade à luz das pessoas varia em até 100 vezes. Como assim? Uma intensidade luminosa pode inibir 90% da minha secreção de melatonina e 10% só da secreção de melatonina do Marcelo. E eu não sei, a gente não sabe. Então, na dúvida, vamos reduzir a intensidade luminosa, porque essas pessoas são muito sensíveis à luz, elas vão ter dificuldade para dormir. Mas eu acho que é bem legal você sempre pensar nessas questões e tendo uma disciplina para isso, né? E rotinas, né? Rotinas, quer dizer, eu acho que o ano de vestibular ou ensino médio é um ano de estabelecer rotina mesmo, o horário para jantar, o horário para tomar banho, o horário para estudar, o horário para fazer jeito, para tudo, porque isso facilita a tua organização, sem dúvida nenhuma. Eu sei que alguns têm mais dificuldade, né, mas é fundamental. Pessoal, vamos encerrar então. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado também, professor Fernando. Obrigado a vocês. E estamos à disposição aqui na faculdade também. Para conversar, vocês podem entrar em contato conosco também e continuamos aí a conversa. Muito obrigado.